Eu sempre digo que viajar é sinônimo de liberdade. Mas para alguém com TDAH, liberdade também significa esquecimento. E naquela viagem, em especial, meu esquecimento conseguiu se superar. Metade das minhas malas ficou em casa, repousando tranquilamente, enquanto eu já estava a quilômetros de distância, acreditando que tudo estava sob controle. A cena começa no aeroporto. Eu, confiante, puxando minha mala de rodinhas como se fosse protagonista de filme. Passei pelo check-in, entreguei o bilhete com aquele ar de quem finalmente havia conseguido organizar a própria vida. Só que, dentro daquela mala, estavam apenas roupas aleatórias e um par de tênis. O resto ficou esquecido no canto do quarto, como se a viagem fosse só um passeio rápido até a esquina. A primeira pista de que algo estava errado veio quando abri a mochila procurando meus fones de ouvido. Não estavam lá. Tudo bem, pensei. Devem estar na outra mala. Só que a outra mala não existia menos. Ela ainda estava em casa, fechada, me esperando fielmente. E eu só descobriria isso de verdade ao chegar no destino. Foi um choque abrir a mala no hotel e perceber que tinha 3 camisetas repetidas, um par de meias furado e nenhuma escova de dentes. Era como se alguém tivesse feito uma pegadinha comigo, só que o alguém era eu mesmo. O barulho da minha mente, no dia da viagem, tinha me convencido de que tudo estava certo, quando na verdade eu tinha feito metade do trabalho. Ali, diante daquela mala incompleta, percebi que meu TDAH não ia me dar descanso, nem em momentos que deveriam ser de lazer. A viagem estava só começando, e eu já sabia. Ia ser inesquecível, não pelas paisagens, mas pela confusão que eu mesmo criei. Viajar com TDAH é como jogar um jogo em que as regras mudam a cada minuto. Você faz listas, tenta se organizar, promete que dessa vez não vai esquecer nada. E no final sempre tem uma peça faltando no quebra-cabeça. No meu caso, não foi uma peça, foi metade das malas. Literalmente. Enquanto muita gente lembra da primeira viagem por causa das paisagens, do hotel ou da comida, a minha ficou marcada pela confusão que levei na bagagem menos, ou melhor, pela confusão que deixei em casa. Eu só percebi quando cheguei ao destino, abri a mala e encarei a triste realidade. Não tinha escova de dentes, não tinha carregador de celular. E, para completar, tinha 3 camisetas iguais e um par de meias furado. Uma curadoria perfeita do caos. Esse episódio me fez rir, me irritar e, no fundo, me lembrar de como é viver com TDAH. A gente tenta, mas sempre há algo que escapa. E às vezes, esse algo vira a própria história. Foi assim que uma viagem comum se transformou em uma aventura que até hoje rende piadas. E é por isso que eu compartilho essas histórias aqui no canal. Porque se você também vive esquecendo coisas, se perde em detalhes ou ri do próprio improviso, talvez se reconheça em cada palavra. O TDAH pode ser complicado, mas também é feito dessas situações que acabam se tornando memórias únicas. Antes de continuar essa história, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like nesse vídeo. E me conta nos comentários de onde você está assistindo, sua cidade e estado, e se você já tem diagnóstico de TDAH ou se apenas se identifica com essas histórias. Quero saber se eu estou sozinho nessa bagunça ou se temos uma legião de viajantes esquecidos espalhados por aí. Viajar sempre parece uma ótima ideia. Até chegar à parte de arrumar as malas, eu sentei na cama com toda a disposição do mundo, papel e caneta na mão, decidido a fazer uma lista perfeita. Dessa vez não vai faltar nada, pensei. Mal comecei a escrever escova de dentes e já tinha me distraído lembrando de quando perdi uma escova em outra viagem. Fiquei 5 minutos rindo sozinho e quando voltei para a lista, já tinha esquecido onde tinha parado. Depois de muito esforço, montei uma lista que parecia razoável. Roupas, sapatos, higiene, eletrônicos, mas, em vez de segui-la, eu comecei a improvisar. Peguei 3 camisetas de uma vez, joguei dentro da mala. Depois pensei em levar o livro que estava na mesa. Fui buscar o livro, mas no caminho vi meu fone de ouvido largado na escrivaninha. Coloquei o fone na mochila, esqueci do livro e, no fim, nem percebi que tinha deixado metade das coisas para trás. A cada ida ao quarto, minha mente criava novas missões paralelas. Abri o armário para pegar um casaco e, de repente, já estava organizando meias que não tinham nada a ver com a viagem. Lembrei de carregar o celular, mas me distraí com uma notificação e acabei vendo vídeos de 3 receitas que nunca vou fazer. Quando voltei para a mala, tinha esquecido do carregador. Minha cabeça funcionava como um aeroporto sem torre de controle.
aviões pousando e decolando sem coordenação. Eu tentava me convencer de que estava avançando, mas no fundo, estava apenas empilhando distrações. Quando finalmente fechei a mala, senti aquela falsa sensação de dever cumprido. Parecia pesado o suficiente para estar completo. No dia da viagem, acordei atrasado. Corri pela casa, recolhendo o que via pela frente. Coloquei um par de tênis que estava no canto, um casaco qualquer, e sem pensar muito, puxei a mala até a porta. Foi naquele momento que ouvi a voz da minha cabeça dizendo: "Será que você não esqueceu nada?" Eu ri. Dessa vez, não. Tá tudo certo. Ingênuo. No carro, a caminho do aeroporto, comecei a revisar mentalmente. Escova de dentes. Deve estar lá? Carregador? Claro que coloquei. Roupa íntima. Acho que sim. Cada pergunta vinha com uma resposta insegura. Mas eu convenci a mim mesmo de que estava preparado. Afinal, quem em sã consciência esqueceria metade das malas? A confiança aumentou quando passei pelo check-in. A atendente pegou meu documento, pesou a mala, sorriu e disse: "Boa viagem." Se até a balança do aeroporto tinha aprovado, quem era eu para duvidar? Segui para a sala de embarque com a sensação de que tinha vencido uma batalha contra mim mesmo. Enquanto esperava o voo, vi outras pessoas organizadas, com suas malas bem preparadas e mochilas cheias de compartimentos. Eu olhava para minha mala e pensava: talvez eu finalmente tenha conseguido fazer como eles. Mal sabia eu que o verdadeiro show só começaria quando chegasse ao destino. O voo foi tranquilo, pelo menos para os padrões da minha mente. Enquanto a maioria das pessoas lia ou cochilava, eu fiquei pulando de um pensamento para outro. Será que desliguei o gás? Será que o vizinho vai ouvir o alarme do relógio que deixei programado? Será que é possível aprender italiano só ouvindo os comissários falarem grozi? Quando finalmente aterrissamos, já parecia que eu tinha vivido 3 dias inteiros só dentro da minha cabeça. Cheguei ao hotel cansado, mas animado. A sensação de chegar em um lugar novo sempre me empolga, como se o mundo fosse um parque de diversões esperando para ser explorado. Abri a porta do quarto, larguei a mala no chão e fui direto abrir para começar a organizar minhas coisas. Foi aí que a realidade bateu como um soco. A primeira coisa que percebi foi a ausência da escova de dentes. Procurei na mochila. Nada. Pensei deve estar na outra mala, só que não havia outra mala. Abri a que estava ali e encontrei 3 camisetas iguais, 2 cuecas, um par de meias furado e o tênis que já estava usando no pé. Tudo cuidadosamente empilhado como se fosse um kit de sobrevivência para passar um único dia, não uma semana. Naquele instante, tive certeza. Metade das malas estava em casa, provavelmente parada no canto do quarto olhando para mim, rindo silenciosamente do desastre que eu mesmo havia criado. A cena foi tão absurda que eu comecei a rir sozinho, rindo de nervoso, rindo de mim mesmo, rindo porque só o TDAH poderia me colocar numa situação dessas. Minha mente começou a acelerar. Como vou resolver isso? Onde vou comprar o que falta? Será que dá para improvisar? Será que eu volto? E no meio desse turbilhão, uma parte de mim só pensava: eu trouxe 3 camisetas iguais. 3. Era como se eu tivesse decidido uniformizar minha própria viagem. Liguei para casa tentando disfarçar a vergonha. Você não vai acreditar. Acho que deixei uma mala inteira aqui. A resposta foi uma gargalhada do outro lado da linha, seguida de: só você mesmo. Aquilo doeu e confortou ao mesmo tempo. Doeu porque confirmava que eu era imprevisível. Confortou porque no fundo era verdade. Só eu mesmo. Passei os minutos seguintes em frente à mala, encarando aquele inventário pobre como se fosse uma exposição de arte moderna. Um par de meias, 3 camisetas, nada de higiene, nenhum carregador. Era o retrato perfeito de como minha cabeça funciona. Lembra do que não precisa. Esquece do essencial. Decidi respirar fundo. A viagem não estava arruinada. Estava apenas diferente. No fundo, era só mais uma prova de que planejar, para quem tem TDAH, é sempre uma aposta arriscada. A gente escreve a lista, mas o cérebro joga os dados e escolhe se vai lembrar ou não. E naquela vez, ele escolheu rir da minha cara. Deitei na cama do hotel e pensei: se fosse para ter uma viagem tranquila, eu não teria trazido meu TDAH na bagagem. Ele estava ali, comigo, mesmo que metade das malas tivesse ficado para trás. Depois do choque inicial, percebi que tinha 2 opções: me lamentar pelos dias seguintes ou transformar aquilo em uma piada interna, com direito a improviso criativo. Claro que escolhi a segunda menos, até porque, se eu fosse chorar por cada esquecimento do TDAH, já teria enchido uma piscina olímpica.
No primeiro dia, a missão foi encontrar uma escova de dentes. Saí andando pelas ruas, perguntando em inglês misturado com mímicas, até encontrar uma farmácia. Comprei uma escova, pasta e, por algum motivo, um creme para os pés que nunca usei. Impulsividade, nome e sobrenome. Voltei para o hotel me sentindo o Indiana Jones das necessidades básicas. A questão da roupa foi mais complicada. 3 camisetas idênticas não eram exatamente o que eu chamaria de variedade. No segundo dia já parecia uniforme de escola. Resolvi entrar em uma loja de roupas baratas e em menos de 15 minutos tinha comprado 3 camisetas novas, uma bermuda e um chapéu ridículo que, segundo a vendedora, era a cara da cidade. Usei o chapéu pelo resto da viagem. O carregador do celular foi outra novela. Só percebi que tinha esquecido quando a bateria morreu no meio de um passeio. Passei 1 hora procurando uma loja, só para descobrir que comprei o modelo errado. Voltei, troquei e prometi a mim mesmo que da próxima vez faria um checklist. Promessa vazia, claro. Eu me conheço. Apesar de todo o improviso, comecei a perceber algo curioso. A viagem estava ficando mais divertida justamente por causa do caos. Cada dia trazia um desafio inesperado. Uma noite, tive que lavar a única cueca limpa na pia do banheiro e secá-la com um secador de cabelo. Ri tanto da cena que até registrei uma foto para lembrar. Minha companheira de viagem, sim, eu não estava sozinho. Já tinha se acostumado ao meu ritmo. Ela ria das minhas trapalhadas e dizia que viajar comigo era como participar de um reality show ao vivo. A gente nunca sabe o que vai acontecer, ela comentava. Eu aceitava como elogio. O mais engraçado era ver outros turistas organizados, com suas malas impecáveis, enquanto eu desfilava com o mesmo tênis e o chapéu que parecia ter saído de um desenho animado. No fundo, eu me sentia livre. O TDAH tinha me forçado a soltar o controle que eu nunca tive. E por incrível que pareça, comecei a gostar da experiência. O improviso virou combustível. Eu não tinha todas as roupas, nem todos os itens que planejei levar, mas tinha histórias. E no fim, eram essas histórias que eu ia trazer de volta para casa. Naquela altura, já não importava o que tinha ficado para trás. O TDAH tinha feito das suas, mas dessa vez eu tinha decidido rir junto com ele. No 4º dia da viagem, já tinha desistido de fingir que estava no controle. O TDAH tinha assumido oficialmente o papel de guia turístico, e eu só estava seguindo o roteiro improvisado. Cada manhã começava com uma surpresa. Às vezes era perceber que tinha esquecido de carregar o celular. Outras era sair do hotel com a camiseta do avesso sem notar. A cada erro, eu ria mais alto. Uma vez, entramos em um restaurante e na hora de pedir, percebi que tinha esquecido a carteira no hotel. Fiquei pálido, já imaginando o constrangimento de lavar pratos para pagar a conta. Minha companheira olhou para mim, balançou a cabeça e disse: "Você não tem jeito mesmo." Ela pagou, claro. Mas riu tanto da situação que o garçom deve ter achado que era uma encenação planejada. Aos poucos percebi que o caos não estava estragando a viagem. Menos estava criando memórias. Não era sobre visitar pontos turísticos ou comprar lembranças, era sobre as histórias que surgiam do inesperado. Quem mais poderia contar que improvisou lavanderia com o secador do hotel ou que transformou uma farmácia em parada obrigatória para montar um kit sobrevivência? Comecei a reparar nos olhares ao meu redor. Outros turistas tiravam fotos perfeitas, alinhados, ensaiados. Eu tirava selfies com a camiseta torta e o chapéu ridículo. E, sinceramente, minhas fotos pareciam muito mais divertidas. Foi nesse momento que percebi o que eu chamava de bagunça, os outros talvez chamassem de autenticidade. O TDAH me fazia tropeçar, esquecer, perder coisas, mas também me forçava a viver o presente de um jeito único. Eu não tinha malas completas, mas tinha histórias completas. E essa troca, por incrível que pareça, parecia valer a pena. À noite, enquanto caminhávamos pela cidade iluminada, pensei em como eu passava a vida tentando me encaixar em moldes de organização que nunca consegui manter. Mas ali, com metade da bagagem esquecida, eu estava livre. Livre do peso de tentar ser perfeito, livre para ser apenas eu, menos caótico, distraído, mas inteiro. Claro que isso não apagava a frustração. Houve momentos em que fiquei irritado por não ter o que precisava na hora certa. Mas em vez de me punir, comecei a rir da situação. Cada falha virou uma anedota. O caos deixou de ser inimigo e passou a ser companheiro. Foi aí que percebi algo poderoso. Talvez viver com TDAH seja justamente isso.
menos aprender a dançar com o improviso. Entender que o barulho e o esquecimento sempre estarão ali, mas que é possível transformar o tropeço em história, o erro em lembrança e a bagunça em conexão. E naquela viagem, cada gargalhada ao lado dela me mostrou que, mesmo sem metade das malas, eu tinha trazido o essencial, a capacidade de rir de mim mesmo. No último dia da viagem, acordei com aquela sensação agridoce de despedida. Estava feliz por tudo que tinha vivido, mas ao mesmo tempo, exausto do improviso constante. Arrumei a mala com um pouco que tinha levado e o muito que comprei no caminho, menos camisetas novas, lembranças aleatórias e até o chapéu ridículo que já tinha virado marca registrada. Enquanto fechava o zíper da mala, pensei no contraste. Cheguei ali com metade das coisas e estava saindo com o dobro de histórias. A bagagem física estava incompleta, mas a bagagem emocional estava lotada, transbordando de lembranças que só o TDAH poderia me dar. No aeroporto, passei pela fila de embarque tentando parecer confiante. As pessoas ao meu redor tinham malas organizadas, etiquetas impecáveis, tudo em ordem. Eu tinha a minha mala improvisada, meio estufada, com um zíper ameaçando abrir, mas, pela primeira vez, não me senti inferior. Pelo contrário, senti orgulho da aventura que tinha sido. No avião, olhei pela janela e comecei a refletir. Quantas vezes eu tinha me culpado por não conseguir ser como os outros, por esquecer, perder, atrasar, mas naquela viagem, percebi que o que me diferenciava também me fazia viver de forma única. Eu não tinha controle total, menos nunca teria, mas tinha autenticidade. E isso era algo que não cabia em mala nenhuma. Minha companheira virou para mim e disse: "Você sabe que essa viagem vai virar piada interna para sempre, né?" Eu ri. Sabia que sim. Sabia que, por muitos anos, íamos lembrar da expedição sem malas, como o resumo perfeito do que é viver comigo. Não como defeito, mas como parte da aventura. Ao pousar, recebi a mensagem que fechou o ciclo com chave de ouro. Minha mãe mandou foto da mala esquecida no quarto, intacta, como se tivesse passado férias também, só que em casa. Olhei para a imagem e caí na gargalhada. Era como se a mala estivesse debochando de mim. Te esperei e você nem lembrou de mim. Chegar em casa foi como encarar a prova de que sim, eu tinha esquecido metade das coisas. Mas, curiosamente, não senti arrependimento. Se eu tivesse levado tudo, talvez tivesse tido uma viagem comum. Esquecendo, ganhei uma história extraordinária. E ali no reencontro com a mala, percebi: o TDAH não é só sobre o que eu esqueço, é também sobre o que eu ganho no processo. Histórias, risadas, aprendizados. No fim, viver com TDAH é viajar com a mala meio vazia, mas com o coração sempre cheio. Hoje, quando lembro dessa viagem, não penso nos lugares que visitei, nem nos passeios turísticos. Penso na mala esquecida no canto do quarto, como se fosse um lembrete silencioso de que o TDAH sempre viaja comigo, mesmo quando não é convidado. É claro que ainda sinto frustração em momentos assim. Esquecer, improvisar, lidar com o caos não é simples, nem divertido o tempo todo. Mas naquela viagem eu aprendi que, se não dá para controlar tudo, dá para rir junto com a bagunça. O que parecia um desastre virou a parte mais marcante da experiência. E talvez essa seja a maior lição. Viver com TDAH é aceitar que algumas malas sempre vão ficar para trás. Mas, no fim, o que importa não é o que você esqueceu de levar, e sim as histórias que trouxe de volta. Porque essas, ao contrário da bagagem, ninguém pode esquecer por você.